Fala galera, aqui é o professor Edward, seu professor de História. E Liberté, Égalité, Fraternité é o quê? Revolução Francesa, pessoal. Então, primeiro conteúdo do nono ano. O que é uma revolução primeiro, né? Revolução, mudança rápida num objeto, num país, numa pessoa, uma mudança rápida, uma mudança profunda que praticamente modifica tudo naquilo e que tem consequências, que fica de inspiração para as outras pessoas, para os outros países ao longo de muitos anos, certo? Isso é uma revolução, é algo que vocês têm que ter em mente, é um conceito muito importante em história, principalmente em história do nono ano. Mas por que eu falei aquele Liberté, Égalité, Fraternité? É o lema da Revolução Francesa e é o que resume a Revolução Francesa, os objetivos que ela queria alcançar. Liberdade para todas as pessoas, contrariando a monarquia absolutista, a política das coisas naquela época, a Igreja Católica que mandava na religião, que dizia que tu tinha que acreditar em Deus obrigatoriamente, senão tu seria preso. Era isso que os franceses queriam, era esse tipo de liberdade. Falei em monarquia absolutista. O que é uma monarquia absolutista, pessoal? Monarquia é o sistema político que tem um rei, e absolutista é aquele rei que tem o poder absoluto, que só ele manda e todo mundo obedece, ninguém mais dá pitaco, é só o rei que manda. Isso é uma monarquia, rei, absolutista, poder absoluto. Monarquia absolutista. Os revolucionários franceses queriam acabar com isso, terminar com a monarquia absolutista, e eles conseguiram. Igualdade, todo mundo vai ter liberdade, todo mundo vai ser igual nessa liberdade, não vai ter gente mais importante ou menos importante, não vai ter rei, não tem gente com mais poderes, não vai ter padre que manda em todos os seus fiéis, todo mundo ali em pé de igualdade, homens, mulheres, negros e brancos, todo mundo igual em direitos. E fraternidade, ser fraterno, ajudar um ao outro, como não tem ninguém mais importante que ninguém, todo mundo pode se ajudar em momentos de dificuldade, ser fraterno, ser colega dos outros. Esses eram os objetivos gerais da Revolução Francesa. Lembrando que essa revolução ela não é a primeira a tirar um rei do poder, mas ela é a que influenciou mais e a que fez as coisas de um modo mais drástico. As primeiras foram a Revolução Inglesa, em 1640, que tornou a monarquia inglesa de uma monarquia absolutista em uma monarquia parlamentarista, que é o que ela é até hoje. Monarquia parlamentarista, que tem um parlamento que auxilia o rei. Na verdade, hoje o parlamento manda mais que o rei na Inglaterra, o rei não manda em nada. E nos Estados Unidos, eles conseguiram fazer uma democracia, uma república desde o começo do país, com um sistema político que é até hoje também, 10 anos antes da Revolução Francesa, em 1770. Logo na independência dos Estados Unidos, que eles lutaram contra a Inglaterra e conseguiram essa independência, eles já saíram como uma democracia. Mas voltando lá na Revolução Francesa, então, os motivos, por que ela ocorreu nessa época na França? Primeiro, a pobreza da população, uma crise agrícola, as pessoas estavam passando muita fome, muita necessidade, e enquanto isso, vinha um rei esbanjando e a nobreza, tendo jantares muito luxuosos, com roupas muito refinadas, enfim, uma vida de ostentação que destoava de tudo que o resto da população estava passando. Isso criava uma raiva muito grande por parte da população mais pobre. Também pesava o atraso da França em relação aos seus vizinhos. A Inglaterra tinha feito lá a Revolução Industrial, estava desenvolvendo máquinas, estava expandindo o império pelo mundo, enquanto a França, que é um país grande, um país com muita gente até hoje, ficava ali no seu cantinho, atrasada, sem muitas fábricas, empobrecida. Isso causava uma revolta grande também.
E por fim, a influência das ideias iluministas. A maioria dos iluministas eles eram franceses, eles produziam seus escritos ou na França, ou quando eram perseguidos pelo rei por causa disso, iam para a Inglaterra, para países que permitiam essa maior liberdade. E eles influenciaram muito aquelas pessoas que lutaram na Revolução Francesa. Essa é uma exemplificação de como funcionava a hierarquia na França. Hierarquia, o que é, pessoal? É um sistema onde tem pessoas que mandam mais e pessoas que mandam menos. Pessoas mais ricas e pessoas mais pobres. No caso aqui nós temos o que eles chamavam na França de 3 estados. A realeza, essa pessoa mais bonita aqui, vestida de modo garboso, com uma espada e tudo mais. O clero, os padres, os bispos, essas pessoas da igreja, vejam aqui a cruz que ele está no peito, e o povo sofrido, o agricultor, a burguesia também. O que é a burguesia? Os comerciantes, os pequenos e os grandes comerciantes também. E essa imagem, que foi uma publicada no jornal da época da Revolução Francesa, nessa época já tinha jornal, o que ela queria mostrar com essa imagem? Que o povo carregava nas costas, com o seu suor, com o seu trabalho, esses outros 2 estados aqui, o clero e a nobreza, a realeza. Enquanto o povo trabalhava, fazia tudo, esses nobres e esse clero não fazia nada e tinham uma vida de muito luxo. Essa imagem resume o que era a tensão social na época da Revolução Francesa. Então a Revolução Francesa vai ser uma batalha, de um lado, do povo, o povo, as pessoas mais pobres, os agricultores e a burguesia, contra, primeiro, o rei, o símbolo dessa nobreza corrupta, que ostentava um dinheiro que não tinha, e do outro lado o clero e a Igreja Católica. A Revolução Francesa vai ser a primeira a rachar definitivamente com a Igreja Católica na Europa. Não que eles fossem anti-Deus, ateus, que eles não acreditassem em Deus. Pelo contrário, eles acreditavam, e muito. Só que eles defendiam que esse Deus não era concentrado na figura da Igreja. A Igreja era só um meio de se conectar, mas se a pessoa quisesse se conectar por si própria, não deveria responder à Igreja por causa disso, não deveria ser obrigada a ir na Igreja. Não deveria ter que pagar obrigatoriamente um dízimo, por exemplo, que era o que tinha que fazer na época. Então eles eram muito contra a instituição Igreja Católica, não contra Deus. Tem diferença essas coisas. Eles defendiam que a fé era uma coisa muito pessoal. Se a pessoa quisesse ir na igreja, ok, mas ela não deveria ser obrigada a isso. Então, primeiro vai tentar ocorrer uma tentativa de conciliação entre esses estados, os 3 estados que eu falei. Só que, pela forma que acontecia a votação na época, em 1789, o voto do rei e o voto do clero, que eram 2 dos estados, tinham mais peso que o voto do estado que representava as pessoas mais pobres, o povo. Então eles sempre ganhavam em qualquer votação, o povo não tinha muita voz. Isso causou uma guerra muito grande no momento que o povo não tinha as suas demandas atendidas. E na medida que já existia uma tensão social muito grande, então eles entraram em guerra no próprio Estado, uma guerra civil para derrotar o rei e para derrotar o clero. O povo, por sua vez, se dividiu em 2 grupos principais. Os jacobinos, que eram mais radicais, queriam a morte do rei, não queriam nem saber, não queriam negociação. E os girondinos, que eram mais moderados, queriam só afastar o rei e estabelecer uma constituição, uma série de leis que determinasse a eleição de pessoas, de qualquer cidadão, para controlar o país, para ser o governante do país. No caso, como a situação era muito tensa e a tensão acumulada era muito grande, os jacobinos tiveram no começo da Revolução uma predominância maior
E aí começou uma guerra muito sangrenta, em que existiam execuções públicas de pessoas, principalmente através do instrumento da guilhotina. A guilhotina já tinha sido utilizada antes em outras revoluções, mas na Revolução Francesa ela ganhou um peso muito grande, porque ela se tornou um instrumento de execução por excelência. Todo o inimigo da Revolução era pego, colocado na guilhotina e pá, pescoço fora. E como vocês veem na imagem aqui, eram execuções públicas, era para o pessoal ver, juntar na praça assim, da cidade, local mais importante, anunciar fulano de tal vai ser executado esse dia. O pessoal ia tudo lá para apoiar, é isso aí mesmo, tem que matar, tem que tirar o pescoço, esse aí não vai ter vez. E a pessoa era executada na frente de todo mundo ali, como um traidor, como um criminoso, enfim. Parte da Revolução Francesa, inclusive, ficou conhecida como o terror, um período da Revolução que ficou chamado de o terror, porque foram executadas tantas pessoas que se criou um medo geral na população francesa de ser executado por qualquer coisa. A paranoia virou tão grande de que qualquer um era um traidor da Revolução que se criou um medo de se ser executado. A principal pessoa que foi executada nessa guilhotina foi, claro, o rei Luís XVI, que era o rei da França na época. Em 1791, ele foi para a guilhotina e teve a cabeça cortada. Isso marca o fim da monarquia absolutista na França. Porém, lá por 1795, 1796, os outros reinos em volta da França vão começar a temer que a Revolução Francesa se expanda e afete as outras monarquias absolutistas, o que já estava ocorrendo, inclusive. Então vão tentar invadir a França para acabar com a Revolução. Isso vai fazer com que uma figura de um general muito competente e muito inteligente cresça e se torne o governante da França. Esse general é Napoleão Bonaparte. Ele vai conseguir não só derrotar esses inimigos, defender a França, como expandir o território francês e expandir também os ideais da Revolução Francesa por toda a Europa. Uma marca do Napoleão, como uma quebra de paradigma, digamos assim, é que ele mesmo se coroou imperador francês. O comum na época era chegar para o Papa, o líder da Igreja Católica, e pedir a permissão dele para ser coroado imperador. Então ia lá, o Papa botava a coroa na tua cabeça, você é o imperador do reino tal. Só que o Napoleão fez isso, foi até o Papa, e no momento da coroação, ele pegou a coroa da mão do Papa e botou na sua própria cabeça. O que isso quer dizer? Que ele não devia mais obediência a Papa nenhum, ele que era o imperador e ele que ia mandar. Isso é uma marca do Napoleão, que ele é um general, além de ser muito competente, ele tem uma autoestima muito grande, certo? Que ele não obedece a mais ninguém. Então, aqui vocês podem ver nesse mapa que o Império Francês vai ser, além do território normal da França, expandir até a Espanha, expandir até o Império Russo, dominando a região onde é a Itália, onde hoje é a Alemanha, Dinamarca, Noruega. Ele criou um vasto império em pouco mais de 15 anos e chegou até as portas de Portugal. Portugal, por sua vez, ainda era o colonizador do Brasil. O que o rei português vai fazer? Fugir para o Brasil, fugir para a sua maior colônia e lá estabelecer um novo país. Esse é o começo da independência do Brasil. Então a Revolução Francesa influenciou diretamente no fim do período colonial no Brasil, na independência do Brasil. O grande inimigo da França, que acabou por conseguir derrotar ela, foi a Inglaterra. A Inglaterra temia essa expansão francesa, não conseguia derrotar ela em terra, em exércitos por terra, então bloqueou, tá vendo essa linhazinha verde aqui? Bloqueou com navios, que era a maior força da Inglaterra, é sua marinha até hoje, todo o continente europeu, para que a França não se expandisse cada vez mais. Isso acabou
por tirar muitos mantimentos, muita força da França, ficou conhecido como bloqueio continental, porque bloqueou todo o continente europeu, todas as fronteiras marítimas, e não permitiu que a França, que Napoleão conseguisse expandir mais ainda o Império Francês. E por fim, com a França já enfraquecida, em 1815, Napoleão finalmente foi derrotado pela Grã-Bretanha, pelo Reino Unido, mas o ideal da Revolução Francesa não foi derrotado, ficou de inspiração para muitas revoluções e independências que começaram a pipocar ao longo de todo o mundo, inclusive aqui na América do Sul, a independência das colônias espanholas, e inclusive a própria Revolução Farroupilha, que vocês tanto conhecem, tem sua inspiração também na Revolução Francesa. Então, só explicando aqui, pessoal, a atividade dessa semana, para finalizar esse vídeo que já está extenso. Respostas. Lá no Google Forms. Quantos anos durou a Revolução Francesa? Vocês vão fazer a continha da Revolução Francesa, tirando a Era Napoleônica, só da Revolução Francesa. Vão dizer o que é monarquia e colocar a definição. Vão dizer o que é uma monarquia absolutista. Qual era o lema da Revolução Francesa? 3 palavrinhas. E se há alguma ligação entre a Revolução Francesa e a história do Brasil, recém falei aqui e tem lá no texto também, certo? Então é isso, galera. Essa foi a videoaula de hoje. Todas as atividades lá no Google Forms, no Google Formulários. Tá lá o link no WhatsApp, só clicar e fazer. Qualquer dúvida me chama no WhatsApp. E até semana que vem. Tchauzinho.